Glória a Deus, irmãos. Nesse vídeo aqui eu tenho um propósito de trazer para você, trazer para mim, para nós o entendimento. É você sair da lei, entender que você precisa sair da lei, né? Até anotei aqui, você precisa sair da lei, é necessário que você saia da lei, né? Que são os mandamentos, que não são 10 mandamentos, isso que nós precisamos entender, não são 10 mandamentos, são 613 mandamentos escritos a início pela Torá, na Torá, né, que é o Velho Testamento, e você entrar na graça. Então eu queria falar um pouco com você a respeito disso, que nós precisamos entender. Nós falamos tanto em pecado, de Adão e Eva, tudo, mas eu queria tentar, se o Espírito Santo conduzir, se for pela vontade do Espírito Santo, que nós possamos entender um pouco mais sobre sair da lei e entrar na graça, né? Então nós sabemos, começamos assim, nós sabemos que nós vivíamos na inocência, na época lá no Jardim do Éden, a época de Adão e Eva, né? Faz um pouquinho de tempo. Então nós vivíamos na inocência. Não tínhamos consciência do pecado, né? Nós simplesmente fazíamos o bem, né? Então nós não tínhamos essa consciência da maldade, do livre-arbítrio, né? Então nós não tínhamos esse entendimento. Quando nós pecamos, quando nós entregamos a autoridade do homem, a autoridade do ser humano de conduzir a vida nas mãos de Satanás, então nós pecamos contra Deus, e vem então o discernimento, o entendimento do pecado, do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. E Deus então mandou a lei, né? Então foi mandada essa lei escrita por Moisés, foi mandada essa lei, e essa lei nos trouxe a consciência do pecado. Está lá em Romanos, que é a partir do Romanos 7, tal, então fala sobre lei, fala sobre a graça, né? Então nós entramos no pecado, e é impossível viver pela lei. Não tem como viver pela lei. É impossível um ser humano cumprir todos os mandamentos. Então o homem pecava, e ele tinha consciência que ele pecava, ele tinha consciência que ele não ia conseguir cumprir. Então ele ia lá e matava um cordeiro, né, para pedir perdão, para aspersão dos seus pecados, e aquele cheiro subia ao céu, e Deus já não suportava mais de tanto pecado, de tanto animal morto. E por conta disso, então, Deus manda o seu filho, o segundo Adão. Então, o segundo Adão vem, que é Jesus Cristo, é assassinado, o próprio Deus mata o cordeiro, o próprio Deus mata o seu próprio filho, para levar os nossos pecados, para que ele pudesse, então, se reconciliar conosco, né? Então, aí entra a graça. Então saem os mandamentos, nós morremos com Cristo para a lei, nós morremos para a lei, né? A lei não existe mais para nós, e nós então entramos na graça. Não que nós não vamos deixar de cumprir leis, né? Nós vamos cumprir, mas nós estamos na graça, nós vivemos pela graça. Então quando Jesus morre, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo e vivemos pela graça, não mais pela lei. Então, por isso que quando nós falamos, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Por que é necessário você fazer isso? Porque se você não faz isso, se você não faz isso, você continua vivendo pela lei. Então você precisa ter discernimento, você precisa pedir ao Espírito Santo para te dar sabedoria, para que você não viva como um morto. Porque não tem como viver pela lei e ter a graça. Quem vive pela lei será justificado ou será responsável pela lei, vai pagar pela lei. E o que vive pela graça será justificado porque Cristo já morreu.
Então você é justificado pelo sangue de Cristo. Por isso a importância do confessar. Quando eu confesso, todos os meus pecados são perdoados e o meu nome é escrito no livro da vida. Parece simples, mas não é. Isso é algo espiritual, você precisa entender. Então, é por isso que eu tenho esse propósito no meu coração, de trazer para você esse entendimento. Por que você precisa aceitar Jesus? Não só por aceitar. Você precisa ser liberto do que nós herdamos de Adão e Eva, que é o pecado de Adão e Eva. Senão você vai ter que cumprir os 613 mandamentos, ou as leis que estão na Torá. E no Novo Testamento também. No Novo Evangelho. Então você precisa cumprir. E mesmo cumprindo, não haverá salvação para você, porque a salvação ela só pode vir através de Cristo. Então eu queria que você entendesse isso, eu queria que de alguma forma o Espírito Santo pudesse trazer discernimento para você, para mim também, porque é meio complexo isso, mas quando você se render a Cristo, você vai começar a entender. Tá bem? Então fica com essa paz, que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos, o seu entendimento, o seu intelecto, e Satanás não roube de você esta palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe.